Geralmente, associamos a corrupção somente ao que de ruim acontece dentro da política. Mas será se é só lá mesmo que ela está presente? E será se é só a corrupção política que existe? O significado de corrupção é muito mais amplo, vasto e abrangente do que talvez nós possamos imaginar. Claro que é mais comum essa palavra ser usada para se referir, para descrever as ações negativas, lamentáveis e vergonhosas que acontecem dentro do âmbito político e em outros ambientes, como por exemplo suborno, nepotismo, extorsão, fraudes, desvios de recursos públicos, etc. E a palavra de Deus, obviamente, condena duramente e severamente esse tipo de pecado, principalmente praticada por aqueles que estão numa posição de liderança e autoridade. Falar de corrupção é falar de corromper. E corromper significa deteriorar, decompor, apodrecer. Lembre-se de uma fruta que começa a apodrecer, a se decompor, a se deteriorar. Aquela fruta está se corrompendo. Quando nós nos corrompemos, nós perdemos a nossa essência, nós perdemos a nossa integridade, nós perdemos os nossos valores, os nossos princípios. A corrupção diz respeito a todo tipo de declínio, de decadência moral e espiritual. E é preciso nós entendermos que após o pecado original dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, a terra inteira agora se encontra corrompida. Lá em Gênesis, capítulo de número 6, no versículo de número 11, quando Deus olhou para a terra, ele viu que a terra estava corrompida diante dele e enchia-se de violência. O versículo 12 diz: Deus olhou para a terra e viu que ela estava corrompida e toda criatura seguia na terra o caminho da corrupção. O homem agora está inclinado a se corromper, a pecar. Lá em Êxodo, capítulo de número 32, verso 7, Deus diz assim a respeito do povo hebreu. Ele disse assim a Moisés: vai e desce do monte, porque se corrompeu o povo que tirastes do Egito. Oséias 9:9 vai dizer: estão profundamente corrompidos, falando a respeito do povo. Mas aqui vem a boa notícia. Ao nós nos encontrarmos com Jesus, ao nós crermos nele, nós somos libertos da corrupção do maligno, da corrupção do mundo, da corrupção do pecado. Em Atos capítulo 2, versículo de número 40, o apóstolo Pedro disse: salvai-vos do meio desta geração perversa, dessa geração corrompida. E é esse mesmo apóstolo Pedro que lá na sua segunda carta, no capítulo de número 1, no verso 3 em diante, ele vai dizer que o poder divino deu-nos tudo que contribui para a vida e a piedade, para que tenhamos agora uma vida de santidade, uma vida conforme Deus espera. E no versículo de número 4 ele fala sobre nós sermos participantes da natureza divina e nos escaparmos da corrupção nesse mundo. Ou seja, por meio da graça de Deus, de tudo aquilo que Ele nos oferece, nós agora podemos nos escapar, nós podemos ser livres da corrupção deste mundo. Agora nós devemos então termos cuidado, vigiarmos e perseverarmos para não nos corrompermos. Pois aliás nós continuamos nesse mundo imundo, como eu costumo dizer, nesse mundo depravado, nesse mundo corrompido. O que nós não podemos é nos contaminarmos, sermos influenciados por esse mundo corrompido que nos rodeia. Vou retomar o exemplo da fruta. Agora nós em Cristo Jesus somos como frutas sãs no meio de uma podridão, mas eu e você não podemos nos apodrecer, nos decompor, nos corromper como os demais. Em 2 Pedro, capítulo 2, versículo de número 20, está escrito: com efeito, se aqueles que renunciaram às corrupções do mundo pelo conhecimento de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nelas se deixam de novo enredar e vencer, seu último estado torna-se pior do que o primeiro. Ou seja, nós fomos livres da corrupção do mundo, mas se nós voltarmos para ela, nós agora nos encontramos num estado pior do que aquele de antes. E é por isso que nós precisamos vigiar e ter muito cuidado. Efésios capítulo de número 4, versículo de número 22, vai dizer que nós precisamos renunciar à vida passada, despojarmos do homem velho corrompido pelas concupiscências enganadoras e renovar sem cessar
o sentimento da nossa alma. Ou seja, precisamos viver um contínuo processo de renovação espiritual para que não voltemos à corrupção mundana. Então entendamos que a corrupção não é somente no âmbito político, e não é só os políticos que podem se envolver nela. Nós também, em todos os níveis, podemos ser corruptos, desde as pequenas coisas até as grandes coisas, e nós devemos vigiar quanto a isso. E aqui eu vou além e digo que nós não só não devemos nos corromper, mas nós precisamos frear a corrupção no mundo com a nossa vida de santidade. Eu vou retomar aqui o exemplo da fruta. Uma fruta sã, ela não só não deve se contaminar, estando ela no meio de muitas outras frutas podres, mas aqui trazendo para o âmbito espiritual, é como se essa fruta, ela agora precisasse levar vida àquelas que estão apodrecendo. Trazendo para a nossa realidade, eu e você não só não devemos nos contaminar, sermos influenciados pela corrupção ao nosso redor, mas nós devemos ser esses que levam a santidade às demais pessoas, que fazem com que as pessoas também não se corrompam através do anúncio da palavra, através do testemunho. Mateus capítulo 5, versículo de número 13, Jesus disse: vós sois o sal da terra. E nós precisamos entender que o sal, ele leva sabor, mas uma também das suas qualidades é que ele conserva. Que nós possamos, nesse mundo, sermos também agentes de preservação, de conservação dos valores, dos princípios, da palavra de Deus, de tudo aquilo que diz respeito ao sagrado. Para finalizar, a palavra corrupção na palavra de Deus, ela é usada para se referir ao estado passageiro dessa vida, e a incorrupção para se aplicar à eternidade. Atos capítulo 13, verso 34, por exemplo, falando sobre Jesus ressuscitado, diz que Deus o ressuscitou dentre os mortos para nunca mais tornar a corrupção. E no verso 35, o autor, citando o Salmo 15, verso 10, diz: não permitirá que o teu santo experimente a corrupção. Verso 42 de 1 Coríntios capítulo 15 vai dizer: semeado na corrupção, o corpo ressuscita incorruptível, ou seja, nunca mais passará, irá se decompor, irá se deteriorar. O versículo de número 52 vai dizer assim: os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. É o que o mesmo apóstolo Paulo também escreveu em Filipenses capítulo 3, versículo de número 21, que o Senhor transformará o nosso mísero corpo corruptível, tornando-o semelhante ao seu glorioso. Então, se nós buscarmos não nos corrompermos espiritualmente, quando essa vida corruptível passar, nós iremos alcançar a vida incorruptível e gloriosa. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 25, o apóstolo Paulo fala sobre uma coroa incorruptível que nós alcançaremos. E em 1 Pedro capítulo 1, versículo de número 4, fala sobre a herança incorruptível da salvação. Então que eu e você possamos fugir da corrupção, para que um dia nós possamos herdar a incorrupção, a incorruptibilidade. Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.